Muito bem-vindo e parabéns por decidir ser um leitor de fato em 2025. Eu estou aqui para te apresentar qual vai ser o nosso itinerário do Linhagens, que é o nosso clube do livro, em 2025. E a primeira coisa que você precisa saber, para saber o que é o Linhagens, entender plenamente qual é a proposta, é nossa promessa central. Construa sua biografia por meio de uma bibliografia cuidadosamente selecionada. A ideia é que você constrói quem você é por meio de repertório, por meio de referências, por meio de fundamentos que você vai adquirindo no decorrer da vida. A nossa proposta aqui é te dar o repertório talvez o mais valioso que há, o repertório das mentes mais inteligentes da história do pensamento ocidental, o repertório da filosofia. Então, você vai construir quem você é, a sua biografia, por meio de uma bibliografia, de uma curadoria de livros selecionada por mim, que vai te ajudar a não só transformar quem você é, mas quem você pode se tornar. Então, eu vou te apresentar aqui os elementos dessa página, porque eles estão estruturados exatamente para te apresentar a proposta. Quando você desce aqui um pouco, você já tem de cara os depoimentos dos nossos alunos. Então, você tem depoimentos de todo tipo. Por exemplo, o depoimento da Carla. Mesmo quando eu não consigo ler tudo, eu sei que o material está lá, completo e acessível. Esse é um elemento muito importante do nosso Clube do Livro, porque ele é feito do Clube de 2025, mas toda vez que você entra, você adquire todos os clubes passados. A nossa proposta é sempre ser acumulativa. É feito para durar no mínimo 10 anos o Linhagens, porque a cada linhagem que você investiga, isso se incorpora ao seu repertório de vida. Cada linhagem eu me refiro aqui a um período histórico, a um filósofo específico. E você tem os materiais disponíveis de tudo, de modo que você entra agora e adquire todo o repertório anterior. A Sandra fala que sempre teve dificuldade para terminar livros, mas ela no Clube do Livro conseguiu terminar. Então isso já demonstra o quão acessível é o clube, mesmo para quem não tem o costume de ler livros, mesmo para quem não tem o costume de ler livros clássicos. A Sandra está aqui para testar isso. A Sônia fala que o que mais encanta ela no Linhagens é a curadoria. Cria uma trajetória lógica, conecta história, filosofia e reflexões sobre o nosso tempo. E é exatamente essa a proposta. Nós não lemos só filosofia. Nós, para chegar no livro de filosofia, construímos uma base de história, de ciência e de literatura até chegar no livro mais desafiador do ano, que é sempre o último livro do ano. Essa curadoria é cuidadosamente selecionada, nenhuma obra aqui é aleatória. E também você não vai ser enchido de obras que você nunca vai conseguir ler. Sempre são obras selecionadas, poucas, profundas, uma complexidade que vai do mais fácil até o mais desafiador. O Valfredo fala assim: eu comecei com dificuldades, mas aos poucos eu fui ampliando minha compreensão e percebendo como o aprendizado é movido pela desestabilização de crenças. Então, uma coisa que você vai encontrar aqui no Linhagens também é essa espécie de desafio daquilo que você já sabe, desafio daquilo que você já acredita. Não para que você se sinta desestabilizado pela própria desestabilização, mas para que você, ao se movimentar do seu local usual, consiga alargar o seu pensamento. E esse é um grande fundamento de tudo que nós fazemos aqui no INEF como um todo e no que nós fazemos aqui no Linhagens em específico. Alargamento de pensamento. Por exemplo, aqui o Charles fala: eu cresci num lar cristão, mas foi aqui que realmente entendi a profundidade cultural e filosófica desse universo. Porque muitas vezes você nasce com crenças estabelecidas que são da sua comunidade familiar, social, mas você nunca aprofunda nelas. Então aqui não é que você vai se desestabilizar a ponto de duvidar de tudo. Você pode sair que nem o Charles saiu. Ou seja, com uma crença muito mais bem fundamentada. Mas não é só para cristãos, porque logo em seguida vem o depoimento do Paulo do CAP. Como alguém que se considera um ateu, mergulhar na história das religiões e na filosofia religiosa me revelou uma nova compreensão sobre o divino e sua importância na cultura humana. O Linhagens não é para te convencer de uma ideia específica. O Linhagens acolhe cristãos e ateus. Porque cristãos e ateus, quando alinhados com o nosso propósito, estão buscando a mesma coisa, que é o alargamento de pensamento, que é encarar a realidade de modo mais profundo, e a realidade aqui entendida tanto quanto essa externa, da sociedade, da natureza, quanto a interna, uma realidade psicológica. A Carla vai na mesma linha e fala: no Linhagens, minha visão de mundo muitas vezes contrasta com o do grupo, mas justamente isso que me motiva. Essa experiência com a curadoria cuidadosa do Vitor me inspira a continuar por muitos anos nessa trajetória de conhecimento e expansão intelectual.
A Carla é uma das alunas mais diferentes no sentido de pensamento que nós temos aqui, mas ela permanece, porque o que ela encontra aqui, apesar de diferente, alarga o seu pensamento. No mesmo sentido vai a Simone. O Linhagens me tirou da zona de conforto, aprendi a sair da minha bolha ideológica e debater com visões diferentes, algo essencial para crescer. A Simone é uma pessoa de esquerda, a Carla é uma pessoa mais alinhada a valores tradicionais, mais o que nós chamaríamos hoje de direita, embora não seja o foco da Carla falar de política. O Vitor, que é nosso aluno internacional, é um aluno lá de Angola, fala que o Linhagens o ajudou a conectar os pontos que antes pareciam soltos. Isso é muito peculiar do Linhagens, porque ele é feito não para durar um ano. Eu já falei, ele é feito para durar 10 anos. E cada ano tem uma linhagem histórica específica que compõe quem nós somos hoje, contemporaneamente. Então, a cada ano, você liga um ponto da sua vida. Eu costumo falar que autoconhecimento não é sobre apenas lembrar da sua infância cronológica, mas é lembrar do início da civilização em que você nasceu. E é isso que nós fazemos aqui. E por último aqui, eu poderia colocar mais, mas selecionei esses 10 depoimentos do Peterson. Mesmo após 7 anos estudando filosofia, foi no Linhagens que eu descobri como realmente aproveitar a riqueza dos textos filosóficos. No Linhagens, nós ensinamos não só o que os livros dizem, mas nós ensinamos a ler. E sim, ensinar a ler tem método, tem técnica. Não basta ser só alfabetizado, você sabe muito bem, para encarar um livro desafiador. E nós fazemos questão de preparar os nossos alunos para os mais desafiadores livros. Só para dar um vislumbre aqui, inicial, sobre o que os nossos alunos já dizem sobre o Linhagens. Mas o que nós leremos no Linhagens este ano, em 2025? A obra de filosofia fundamental deste ano é a Suma contra os Gentios de Tomás de Aquino, ou de São Tomás de Aquino, caso você seja católico. Essa é uma obra filosófica central. Aqui, nós não leremos ela toda porque ela tem, a depender da edição que você usa, cerca de 800 páginas, algo por aí. Mas ela é central tanto para entender como é o fundamento da doutrina cristã, mas como é o fundamento da argumentação medieval como um todo. O Tomás de Aquino é um excelente, exímio argumentador. Portanto, ele é um filósofo de mão cheia. Nós temos que encará-lo, lê-lo, compreendê-lo, para estar a par do pensamento medieval como um todo. Esse é o último livro do ano. Antes dele, nós leremos a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é uma obra de literatura clássica mundial, que também é uma das obras mais influentes de todos os tempos. Não tem como compreender a Idade Média sem ler a Divina Comédia. Em literatura brasileira, nós leremos O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Essa é uma peça de teatro, ela, em termos de extensão, ela é muito menor do que as outras. Ela é gostosa de ler, porque ela é uma peça humorística, é uma peça de diálogos, porque é uma peça de teatro. E ela condensa profundamente o tema do ano. Ou seja, religiosidade, brasilidade, para a gente conectar com o nosso país, e raciocínio filosófico materializado no raciocínio popular. Nós sempre fazemos questão de, a cada ano do Linhagens, porque o nosso objetivo é investigar as nossas linhagens, trazer um livro de literatura brasileira clássico. A escolha desse ano foi o Ariano Suassuna. Eu vou já te mostrar os outros, dos outros anos, tá? Em termos de história, para preparar a leitura da Suma contra os Gentios, nós leremos a Bíblia e os Mitos Clássicos, de 2 autores, do Northrop Frye e da Macpherson. São 2 professores canadenses que fizeram este livro para desmembrar, assim, analisar na minúcia os símbolos, os significados dos textos bíblicos e mitológicos greco-romanos, porque esses textos, são o fundamento para aprender todos os clássicos da literatura ocidental. Então, depois de ler esse livro aqui, você lê muito melhor Shakespeare, você lê muito melhor Dostoiévski, você lê muito melhor Kafka, você lê muito melhor Miguel de Cervantes, você lê muito melhor Milton, você lê muito melhor todos esses grandes. Portanto, esse livro aqui será um dos livros mais importantes do Linhagens como um todo, do trajeto de 10 anos que nós fazemos. E nós também sempre fazemos questão de conectar com livros de ciência ou de divulgação científica. O escolhido desse ano foi O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow. Esse livro fala sobre a aleatoriedade e o quanto ela é influente na nossa vida.
Por que esse livro foi escolhido dentro do contexto da leitura do Tomás de Aquino como o livro principal do ano? Porque o Tomás de Aquino parte de uma concepção de racionalidade ordenadora, quase como uma racionalidade estática, harmoniosa, padronizada. O Leonard Mlodinow, por outro lado, enfatiza no quanto a nossa realidade não é estática, harmonizadora e padronizada. O quanto a aleatoriedade ou o acaso fazem parte de quem nós somos, mesmo que nós não nos demos conta disso. Não que a realidade seja caótica. Perceba bem, aleatoriedade não é a ausência de padrão. Aleatoriedade só implica um padrão que não é tão harmônico assim. Mas há padrão na aleatoriedade, e essa é a grande questão. Nós leremos, portanto, uma visão contemporânea de como a realidade funciona, de modo a contrastá-la com a visão medieval do Tomás de Aquino, de modo a aumentar a nossa compreensão pelo confronto, digamos assim. Esse será o primeiro livro do ano, é um livro mais curto, é um livro muito bem escrito, e são estes os livros de 2025, certo? Mas, como eu falei, o Linhagens é concebido para ser uma trajetória de 10 anos, para compreender as raízes do pensamento ocidental. Então, por exemplo, cada ano nós dedicamos uma linhagem histórica. Essa linhagem é escolhida porque ela moldou o pensamento que nós temos hoje. É por isso que ela é escolhida. Então, nós sempre temos, como eu acabei de te mostrar, uma obra filosófica central. E aí, para preparar a nossa leitura, nós lemos antes dela essas obras de literatura mundial, brasileira, ciências e história. Essa sempre é a dinâmica da curadoria do Linhagens. Então, só para te dar um exemplo. Em 2022, nós lemos como obra principal filosófica a República de Platão, que você vai ter acesso quando entrar também. Em 2023, nós lemos os romanos, né? Não fomos mais para os gregos, fomos para os romanos. E aí, porque os livros são de menor extensão, nós escolhemos 3 livros. Sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma, do Sêneca, o Manual de Epiteto, escrito pelo seu discípulo Flávio Arriano, e as Meditações de Marco Aurélio. Em 2024, nós fomos para os judeus e cristãos, que são outra linhagem que compõe o nosso pensamento. E aí nós lemos as Confissões de Agostinho. Então, eu estou selecionando aqui só os livros de filosofia, mas eu poderia dizer também quais foram os livros de ciência e história. Eles estão mais lá para baixo, eu vou já te dizer. E esse ano de 2025, nossa proposta é a Suma contra os Gentios. Mas como dura no mínimo 10 anos, tem 2026, nós leremos os renascentistas. Em 2027, nós começaremos a ler os primeiros modernos. Em 2028, os iluministas. Em 2029, os modernos tardios. Em 2030, os contemporâneos. E em 2031, os contemporâneos do século XXI, especificamente. Eu já tenho um plano de leitura. As obras estão borradas aqui porque eu quero manter a surpresa mesmo. A cada ano, você vai ter acesso privilegiado. Os alunos sempre têm acesso privilegiado. Quem está de fora fica sabendo depois. Certo? Além disso, você vai se tornar um leitor com método e propósito. O que eu quero dizer com isso? Nós utilizamos aqui no Linhagens o método que eu chamo de método PAS, ou PAS, que significa profundidade, armadura do leitor e suporte contínuo. O que isso quer dizer? Eu quero que você tenha profundidade porque o foco do Linhagens nunca é a quantidade da leitura. Nunca serão 12 livros ao ano que eu queira te enfiar a goela abaixo. São menos livros, mais tempo para ler. É um pilar do nosso método: profundidade, qualidade e nunca quantidade. Embora você sempre herde os livros anteriores, tá? Mas você herda os livros anteriores, inclusive com todas as aulas síntese, sobre as quais eu vou já falar. Você também tem acesso, antes de iniciar a sua leitura no ano, à armadura do leitor. Na armadura do leitor, você desenvolve aquelas habilidades básicas que talvez você ainda não tenha. E no suporte contínuo, você tem contato constante com recursos para que a sua motivação sempre se renove e para que nenhuma dúvida fique sem resposta. Então, vamos detalhar um pouco mais. O P do método PAS. Nós sempre passamos 2 meses no mínimo lendo um livro. A não ser que o livro seja muito curto, como já aconteceu lá com o caso dos estoicos, é sempre 2 meses. Sempre 2 meses. E você sempre tem acesso aos materiais das edições passadas. Para todo livro, eu faço aulas síntese, de modo que mesmo que você não consiga ler o livro até o final, você assistindo a aula síntese, você tem uma ideia muito fiel sobre o que é o livro em cada parte dele, certo? Eu não faço uma resenha do livro dizendo o que eu acho do livro.
eu faço uma aula síntese sobre o livro, ou seja, eu digo sobre o que o livro é. Resenha você já tem um bocado na internet, mas análises como nós fazemos no Linhagens, talvez não. Talvez não. O A do PAS é uma série de 5 cursos que nós fazemos sempre em janeiro, as leituras sempre começam em fevereiro, sobre como se motivar a longo prazo para ler, como se concentrar na leitura, como compreender as ideias abstratas da leitura, como memorizar as ideias que você lê e como se planejar no ano para ler. Por que tem essas 5 aulas, esses 5 cursos? Porque nós mapeamos com os nossos alunos em pesquisa que essas são as grandes dificuldades de alguém que se propõe a ler. Ou não consegue se motivar para ler o livro até o final, ou não consegue se concentrar para ler o livro atual, ou não consegue compreender porque é muito difícil, ou até compreende, mas se esquece logo em seguida, ou nunca se dedicou à vida de leitura e não consegue sequer planejar como é que vai ler. Vai ter aula para tudo isso. É sempre no finalzinho de janeiro, tem uma aula de cerca de 2 horas e meia para cada um desses aqui. Elas acontecem ao vivo e ficam gravadas para todos vocês em todo o ano. E o S do PAS é o de suporte contínuo. Para cada livro, há encontros quinzenais online comigo. Um desses encontros é um encontro sobre o conteúdo do livro, o outro encontro é um encontro sobre as suas dificuldades de motivação, concentração, compreensão, memorização e planejamento. Nós chamamos esse encontro de manutenção da armadura. Você também tem uma comunidade de alunos, onde você vai poder interagir com seus colegas, tirar dúvidas com seus colegas, inclusive comigo. Você vai ter um cronograma mensal para cumprir. Claro, se você não quiser cumprir, está com você, mas a gente vai te orientar quantas páginas ler por dia, que dia. Você vai ter um guia de leitura que vai capítulo por capítulo explicando o que é, vai te dando questões para responder, vai orientando sua leitura de modo que você não se sente perdido. Nós também temos aulas de contextualização da obra e do autor, sempre para todos os livros, e nós temos as aulas síntese já mencionadas aqui. Essa é a nossa metodologia no Linhagens. Você tem acesso a tudo isso quando você entra, certo? O nosso planejamento do ano está nessa tabela aqui, ó. Em janeiro, nós teremos a formação da armadura do leitor, né, no final de janeiro. Em fevereiro e março, nós leremos O Andar do Bêbado. Nesse período, nós teremos 4 encontros ao vivo. Em abril e maio, nós leremos a Bíblia e os mitos clássicos, também com 4 encontros ao vivo. Junho, julho e agosto, nós leremos a Divina Comédia, né, com 6 encontros ao vivo. Em setembro, porque o livro é muito curto, nós leremos o Alto da Comparecida, com 2 encontros ao vivo. E outubro, novembro e dezembro, nós leremos a Suma contra os Gentios, né? Trechos selecionados da Suma contra os Gentios, com 6 encontros ao vivo. Esse é o nosso cronograma do ano, certo? É aqui que você tem uma ideia de o que a gente vai fazer nesse ano aqui. Se a leitura parece um bicho de 7 cabeças, aqui está a sua armadura para enfrentar o monstro. Por aqui que veio o nome Armadura do Leitor, tá? Aqui eu só destrincho um pouco mais as aulas lá, né? Nas aulas de motivação para ler, você vai ser capaz de permanecer motivado a cada página e terminar o livro. Nas aulas de concentração, você vai conseguir se livrar das distrações e vencer o sono, porque sono talvez seja o grande monstro que nos ataca na leitura, né? Principalmente para quem não tem o hábito de ler. Mas tem técnica para ter menos sono. E elas são mais simples do que você imagina. Não são nada complexas, mas quando colocadas em prática, elas costumam modificar completamente a nossa relação com os livros. Tem técnicas de memorização, né, para decifrar os conceitos e retê-los na memória. Tem técnicas de compreensão, tem técnicas de planejamento, né? Em todas elas, você vai saber proteger o seu conhecimento, você vai saber traçar o seu caminho e chegar até o final do livro. Mesmo que você não consiga chegar até o final do livro físico, você vai acompanhar tantas conversas sobre o livro, você vai acompanhar tantas aulas sobre o livro, que não são aulas longas, são aulas curtas, direto ao ponto. As aulas longas são mais as da armadura do leitor. As aulas sobre o livro, especificamente, são aulas mais direto ao ponto. São de cerca de 15 minutos, 20 minutos no máximo, para cada capítulo resumido ali. Eu falei que você também tem acesso à comunidade de alunos, porque leitura é um caminho que se faz melhor em companhia. A gente sabe disso. Quando nós somos as únicas pessoas do nosso entorno que gostam de ler, é como se a gente fosse meio que um peixe fora d'água, né? Todo mundo olha pra gente de modo meio esquisito. Ih, lá vem a pessoa que não fala com ninguém, não conversa com ninguém.
E você quer tanto conversar, mas você quer conversar sobre os livros. E não tem com quem conversar sobre os livros, certo? Aqui você tem. Então, a gente promove encontros quinzenais. Já falei isso para você. E esses encontros quinzenais são por videoconferência, né? Com participação dos alunos. E a gente alterna entre 2 encontros. Deixa eu detalhar mais, eu já te falei isso antes. Primeiro é a manutenção da armadura, certo? Por quê? Porque a gente se dedica aqui, nesse tipo de encontro, a enfrentar aquelas dificuldades que você está tendo na leitura de cada livro. Então você certamente vai ter dificuldades, porque eu também tenho, por isso que eu estou dizendo certamente, de motivação, de concentração, de compreensão, memorização e planejamento. E você vem a esses encontros para compartilhar essas dificuldades e pegar dicas minhas e dos seus colegas, certo? A gente compartilha estratégias de leitura, referências de leitura, certo? Nesses encontros quinzenais. Outro tipo de encontro é o debate acerca do conteúdo do livro. Aí sim, são reflexões guiadas sobre os temas mais relevantes, né, em cada leitura. É um espaço para troca de perspectivas mesmo. Assim. Você traz a sua perspectiva sobre o livro, seu colega traz, e eu faço a mediação, sempre comentando e ouvindo as suas ideias. Tá? Então, esses encontros, eles não são aulas, percebe? Eles são oportunidades de compartilhar e crescer juntos. O Linhagens tem aulas, já falei das aulas síntese, mas esses encontros aqui são encontros mesmo. Você vem para encontrar pessoas, falar e ouvir. Falar e ouvir. Ou seja, participar de uma comunidade de leitores, como dificilmente nós temos, né, na vida. E aí, quem tem com quem conversar lê melhor, porque, perceba bem, não basta só você ter de 15 em 15 dias um encontro. E se você quiser conversar hoje com alguém? Se você quiser trocar uma ideia hoje com alguém? No Linhagens você tem essa oportunidade. Porque além desses encontros quinzenais, você tem acesso ao nosso grupo online exclusivo de alunos, onde você vai poder, de novo, trocar experiências sempre que você quiser. Esse grupo é monitorado, ele tem liderança, ou seja, sempre tem alguém olhando, e ele é 100% focado em filosofia e leitura. Não tem spam, não tem propaganda política, nem outro tipo de propaganda, só é leitura. Ou seja, é o sonho de todo e qualquer leitor, né? Ter onde encontrar gente que está só interessada em leitura mesmo, sem encher o saco sobre assuntos que nos enchem o saco costumeiramente. E aqui, caso você não me conheça e conheça a Evelyn, né? Nós somos fundadores do Isto Não é Filosofia, o INEF, que é a nossa empresa como um todo, é uma empresa de educação e comunicação focada na promoção do pensamento filosófico. E a gente já conta com mais de 4 mil estudantes, 300 mil seguidores, se a gente juntar YouTube e Instagram. Eu sou formado em filosofia, a Evelyn também, ambos pela Universidade Federal Rural do Rio. A Evelyn tem mestrado em filosofia pela mesma universidade. Eu estou fazendo mestrado pela Universidade de Brasília. Mas o que importa não são essas credenciais acadêmicas, embora elas sejam importantes. O que importa mesmo é a nossa missão, fazer você se tornar um leitor de verdade. É isso. Essa é a nossa missão. E é nisso que a gente tem se especializado a cada nova edição do Linhagens, certo? Se você quer se tornar um leitor, você está no lugar certo. Essa é a ideia. E aí a gente chegou no momento de falar sobre valores, no sentido de quanto é que custa, Vitor, esse negócio. Sempre falar de valor é preciso diferenciar de preço, né? O valor é aquilo que você adquire, o preço é o quanto você tem que pagar. Muitas vezes você paga muito pouco por um grande valor, ou você paga muito por um valor pequenininho. Vamos falar disso aqui. É sempre bom falar em perspectiva, comparar com outros clubes do livro existentes. Então, assim, clubes dessa natureza costumam custar R$ 500. Tem clubes muito mais caros, talvez você conheça alguns deles, mas eu vou nivelar por baixo. Tá? R$ 500. Mas esses clubes não entregam nem um método próprio, no nosso caso o método PASS, nem as suas edições anteriores. Geralmente, cursos ou clubes do livro costumam vender cada edição separadamente. Nós entregamos todas, certo? Além disso, os clubes do livro que existem geralmente entregam aulas sobre os livros e não uma verdadeira formação sobre como ler. Nós entregamos a Armadura do Leitor, que é uma formação para se tornar um leitor, e não só os livros, aulas sobre os livros. Nós temos encontros quinzenais, em que você pode falar comigo, abrir sua câmera, seu áudio, com os seus alunos, com os nossos alunos, melhor dizendo. Mas vamos lá. Mesmo que eles não tenham tudo isso, vamos considerar que se trata de um preço justo.
vamos nivelar por baixo. Vamos dizer que vale R$ 500 mesmo, né? Isso aqui. Então, para efeito de comparação, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar numa tabela tudo que você leva com linhagens para ver como é que ficaria, tá bom? Então, vamos lá. Você vai levar o linhagens 2022, 2023, 2024 e a armadura do leitor. Então, cada um, pelo preço que a gente definiu aqui, poderia ser R$ 500. Só os quatro, né? Só os quatro, R$ 500. Eu não vou colocar no cômputo a metodologia que você só encontra aqui, o método PASS. Eu não vou colocar no cômputo o grupo exclusivo de alunos que você só encontra aqui. Eu não vou colocar no cômputo os encontros quinzenais ao vivo que você só encontra aqui. Se eu considerar só isso, que certamente pessoas venderiam separado para você e você vai ter no mesmo pacote do Linhagens 2025, isso daria R$ 2.000. Eu quero que você perceba que R$ 2.000 não é um preço justo. Por que não é um preço justo? Porque eu não coloquei no cálculo o preço real de todos os cursos, por exemplo, da Armadura do Leitor. A Armadura do Leitor é composta de 5 cursos. Nós estabelecemos que um preço justo para cursos é R$ 500. Eu fiz os 5 por 500. Nota? Nós não computamos que você não encontra em nenhum outro clube a nossa metodologia. Então, é injusto esse preço. Não porque ele está maior, mas porque ele está menor do que deveria. A essa altura, então, você entende que mesmo se o preço do Linhagens fosse esse daqui, 2.000, nós sairíamos em desvantagem comparativamente com o que há oferecido para você no mercado, certo? E essa desvantagem vai ser ainda maior para o nosso lado quando você descobrir que o Linhagens nem custa perto de R$ 2.000. É muito menos que isso, né? Então, a gente colocando na tabela aqui, ó, você vai ter o Linhagens 2022, o 23, o 24, o 25, a armadura do leitor, o método PASS, o grupo exclusivo de alunos, encontros quinzenais ao vivo, tudo isso por 12 vezes de R$ 70. Só isso. Longe dos R$ 2.000, longe de todos os preços que te cobram de modo amontoado aí pelos clubes do livro. R$ 70 por mês, menos que uma pizza, menos que qualquer saída um pouco mais... eu ia falar gastadeira, mas nem precisa ser gastadeira, né? R$ 70 por mês custa menos do que um livro caro, né? Se bem que livro caro é quase redundância no nosso país. R$ 70 por mês. Essa a oferta presente que nós estamos dando por você, para você. Aqui, do lado da tabela, eu coloquei os livros anteriores que você adquire no Clube do Livro. É só você parar e dar uma olhada aqui nesses livros com mais calma depois, se você estiver interessado, tá? Fora aqueles outros de filosofia que eu já falei. Certo? Além disso, por lei no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, todo mundo que compra cursos ou produtos em geral, salvo raras exceções, né, de produtos que pela sua própria natureza não podem ser devolvidos, todo mundo tem por lei 7 dias de garantia. Você pode pedir o seu dinheiro de volta por 7 dias. Aqui, o investimento é tão seguro e a gente confia tanto no nosso produto que a gente dá uma garantia do dobro disso aqui. Aliás, mais que o dobro, né? Porque o dobro seria 14. A gente dá 15 dias de garantia. Você pode entrar, você pode ver tudo que tem lá, você só não vai ver o conteúdo de 2025 porque ele vai sendo liberado à medida que os livros forem lendo, né? Forem sido lidos, melhor dizendo. Mas você vai ter acesso a todo o conteúdo já. Se você entrar, vai poder ver, experimentar, ver se você gosta, ver se você não gosta, fazer os downloads de tudo. Se você quiser, você nem devolve esse download, né? Fica para você. E no final, pedir seu dinheiro de volta se você não gostar, porque você tem 15 dias. E para pedir o dinheiro de volta, você nem precisa falar comigo, não precisa mandar e-mail, não precisa fazer nada. Lá na plataforma, você vai lá, clica no botão, fala, quero cancelar minha assinatura. E tá tudo certo. Então, você nem precisa pensar sobre se é bom ou não. Você pode experimentar, porque você tem o dobro do tempo legal para isso. É por isso que o investimento é 100% seguro. A gente atesta muito e confia muito no que a gente está entregando. Certo? Caso você tenha alguma dúvida, todas elas estão aqui embaixo. Mas eu acho que o último recado que eu tenho para você tem a ver com o nosso país. Recentemente, eu não sei se você acompanhou essas notícias, foi divulgado um retrato do leitor no Brasil. E houve um acréscimo de pessoas que não leem livros. Assim, não leem nada, né? Nem trechos de livros. E esse é o contexto em que nós nos inserimos hoje no nosso país. Talvez você seja de outros países, talvez você seja de Portugal, de África.
Eu não sei se o contexto é exatamente assim onde vocês estão, mas no nosso país aqui, no Brasil, é bastante triste. Então, você já é uma pessoa diferente por ter chegado até aqui, a essa altura do vídeo. Você já é uma pessoa diferente porque decidiu ler. Você já é uma pessoa não só diferente, mas diferenciada. Porque você está buscando uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm. E que certamente vai se traduzir num destaque no seu meio. Você vai ser uma pessoa de referência. Com a nossa ajuda, e eu estou aqui exatamente para te servir, eu quero que você alcance isso em 2025. E essa é a minha proposta. Eu espero muito que você venha conosco. Para vir conosco, é só clicar no botão aqui embaixo e me encontrar lá dentro da plataforma, nos encontros ao vivo, nas interações, no encontro no grupo de alunos, que eu e todo mundo do Linhagens, nós estamos esperando você. Tá bom? Espero te ver em breve.